Bom, gente, tem notícia que a gente realmente não queria começar o dia dando, né? É o Credo. tipo de pauta que a gente não precisava Ai. ter que dar, mas infelizmente, A gente odeia falar sobre isso. no mundo que a gente vive, Né? os crimes de estupro ainda precisam ser noticiados e discutidos, né? E essa semana o que a gente viu? Como lembrou já o Pedro, Daniel Alves sendo beneficiado pela possibilidade de pagar uma fiança aí de 1 milhão de euros para cumprir a pena em liberdade. O troço já expirou, mas tudo bem, mas enfim. O preço de um estupro na Espanha. Isso. É. A gente viu o Robinho sendo preso, tá lá em Tremembé, também. O preço de um estupro na Itália. É isso. É Aí, ó, isso. a diferença É, de cotação, exato. né, ali na Europa é interessante. Teve a volta da história da atriz Clara Castanho. O hospital que vazou a história dela foi multado em 200 mil reais. E, infelizmente, a gente foi impactado por aquelas imagens horríveis, grotescas, nojentas de um empresário passando a mão numa nutricionista no elevador, com câmera, com tudo, sem a menor vergonha na cara. Isso lá no Ceará. Diga, Manu. Como já comentamos nas reuniões de pauta que temos aqui, é o tipo de pauta que a gente não quer tratar, que a gente não quer comentar, mas infelizmente a gente tem que trazer à luz do Sim. debate, porque Serviço, infelizmente é o que acontece e temos benefícios, gente sendo beneficiada, gente sendo punida. Vou começar. Se a gente não fala sobre o assunto, né, a gente não tem como combater. A gente Exatamente. trazendo luz. Estão praticando isso no Ceará essa semana no elevador, E gente. gente Imagina. instruída, né? Exatamente. Vou começar aqui pela notícia mais nova, que foi a prisão do Robinho ontem. Isso. Na quarta-feira, o STJ acolheu e tomou a decisão do pedido da justiça italiana que ele cumprisse os 9 anos pela participação no estupro coletivo de uma mulher albanesa, um crime que aconteceu em 2013. Então, ele foi, o STJ acolheu e decidiu que ele cumpriria aqui em São Paulo, na prisão de Tremembé. Então, ele já dormiu ontem na prisão. E eu gosto também de lembrar sempre um áudio dele Teve. que vazou. Que foram vários, né? Exato. Nojentos, podres. Uns ótimos. Grotescos. Mas o que mais me chama atenção é um que ele fala: não vai dar em nada. Não. E uma coisa que eu vim hoje no Uber pra cá, que tava no rádio tocando, eu vim conversando com o motorista, e não tinha pensado nisso. Como os estupradores são bem-vindos nas prisões brasileiras? São bem São. tratados, né? São. Então, eu também estava ouvindo no rádio. Eu esqueci o nome. Participava muito com a gente lá onde a gente trabalhava, aquele constitucional, professor de direito, criminalista, perdão, do Oclinhos. Esqueci o nome dele. Ele estava falando na Band News e ele estava Não falando... é o Pier Paulo. Não. É um magrinho que fala de forma correta. Esqueci completamente o nome dele. Augusto o que... Botelho? Não. Não, mas que tá sempre com uma estante de livros atrás. Eu Isso! sei quem é. Oh, meu Deus! Parece o chefe do Senhor Incrível. Me perdoa, eu amo Ele é seu ótimo, trabalho. ele é ótimo. A Ele gente é vai ótimo. lembrar. Enfim, ele falando que uma vez que o Estado se responsabiliza pelo preso, porque o preso não está lá porque ele quer, então o Estado se responsabiliza Até pelo porque, preso. se fosse uma opção, ele não estaria, né? A gente não sabe, a gente sabe que isso não é cumprido no Brasil, né? Mas o Estado se responsabiliza pelo preso. Então, como ele é uma pessoa famosa, muita gente conhece ele, e além de tudo, ele foi responsabilizado por um crime de estupro, o Estado tem que garantir a proteção dele lá dentro. Então, ele deve ficar, sim, numa cela separada. Ah, porque é benefício? Não, porque o Estado precisa garantir que ele não vai morrer lá dentro. Como uma coisa óbvia de se acontecer. E não só a violência em si física, como ele sendo extorquido por todo o dinheiro que ele tem aqui fora, exatamente, Sim, exatamente. E assim... É que lá dentro a moeda é cigarro. A princípio, né? Eu tenho uma outra coisa também. Tem. Também pode ser fornecida. Mas o que eu também queria falar é que, assim, o STJ acolhe a decisão aqui da Justiça da Itália. Por quê? Lá tem estupro, aqui tem estupro, são crimes nos dois lugares, a pena lá vai ser cumprida aqui, tá. Mas a progressão da pena, como é que a coisa se desenrola, segue as leis brasileiras. Claro.
Então, Foi condenado a 8 anos? 9. 9 anos. Um sexto de 9. 40% da pena, seguindo uma determinada lei, sendo primário, tal, não sei o que, ele poderia ser conduzido a semiaberta e depois aberta, plus benefícios. Agora, uma coisa que eu achei curiosa que ele disse é que ele acha muito difícil passarem, se desenrolarem os tais dos embargos no STF e tal, porque tá tudo muito fechado na justiça italiana, entendeu? Não tem... É só você ouvir os áudios. Não É tem, isso. ele assume o que ele faz. Então, assim, de não uma tem maneira porquê. torta, porque ele diz que não é estupro, mas que enquanto a mulher estava desacordada, ele diz isso literalmente. Ele colocou o pênis na boca dela. Isso. O que não é estupro, na concepção do Robinho, né? Não é. Claro e aí que não. parece que... E ela eu tava não... doidona. Eu não assisti o Fantástico, mas esse meu amigo do Uber que me trouxe, ele falou que teve uma entrevista do Robinho falando sobre isso e ele querendo jogar como se fosse um crime de racismo quem estava acusando ele de Eu estupro. prefiro não Isso, comentar esse isso. absurdo. O esvaziamento absoluto da pauta. Gente, imagina. De ambas, né? É, O exatamente. estupro e a questão do racismo. Ou seja, tá todo errado, né, meu filho? Lembrando Então, que o Robinho está preso por ter estuprado uma mulher e não, né, por ser preto. Num estupro coletivo. Diferente da imensa maioria dos presos que no podem Brasil, tá lá... que estão presos sem condenação e que a imensa maioria é pobre, preta e miserável. É né? justamente, Como diz justamente o isso. Reinaldo Azevedo, pobres de tão pretos e pretos de tão pobres. Justamente. Então, assim... Cadeia nele, que fique o Gente, máximo de tempo que a lei vai. permitir. Bandido. E, pelo jeito, vai ficar sem saidinha também, Márcio. E importante a gente vai. frisar, né? Bom, a gente ainda vai falar do Daniel Alves, mas que a única dirigente, o único dirigente de clube brasileiro que se manifestou a respeito foi a Leila do Palmeiras. Porque, por sorte, temos um palmeirense aplaudindo aqui, mas para além Mas do que tava Palmeiras... representando a CBF, É isso. não tava? Ela estava representando a CBF lá fora. Isso foi uma baita de uma sorte, porque não fosse um homem naquela posição, dificilmente Nada aconteceria. Ó, feijoada. E a nossa advogada Vitória Mato diz aqui nos comentários que o processo do STJ era uma homologação da sentença estrangeira. Isso. Então não tem margem para nenhuma discussão sobre o mérito da prisão. Sim. Esse assunto já está Muito bom. superado pela justiça. Então não vai para outra instância, já tá, Condenado. decidido. O que eles Exato. podem decidir são esses embargos, Tá. milhões, mas que Mas provavelmente só não vão que dar em nada. dificilmente não vai adiante. Então vamos ver como é que vai ser a progressão da pena, como é que essa coisa se desenrola, né? Sim. E aí, seguindo no mundo da bola, A gente falou do preço do estupro na Espanha, né? Exatamente. Na Na Itália, Itália, e agora vai. da Espanha. na Espanha, Daniel A tabela. Alves, a justiça espanhola estipulou ali uma fiança de 1 milhão de euros para que ele pudesse aguardar aí em liberdade provisória esse novo recurso, a sentença que foi pedida pela defesa dele. O que chamou atenção, além de tudo que a notícia envolve, é a participação de quem? De Neymar pai, né? Porque Neymar pai já tinha dado uma ajudinha na defesa. Aí saiu a sentença, ele achou por bem, porque ficou com o filme muito queimado. Sim. Porque o que é, né? Quando você começa a meter o Neymar nessa, ainda que seja o Neymar pai, você tá envolvendo o nome do Neymar, pode ter um problema de patrocínio, Talvez, né? Pega mal. É. Então, o Neymar pai falou, ajudamos o quanto pudemos ajudar, agora, em redes sociais, o assunto não cabe mais à nossa família, tchau e benção. Ele disse que a ajuda que eles deram foi antes da condenação. Então, que ele estava ajudando isso. um potencial Um inocente. suspeito. Isso. né? Mas depois do ato cometido. Não, absolutamente. Sim. Preso. Todas. Preso. E 5 Há mais de um versões ano. dadas. Preso. Ele ajudou financeiramente um preso. Por quê? Mas Daniel Alves não tem dinheiro? Você vai se perguntar. Não, ele tem muito dinheiro. Ele é um jogador milionário. Só que o dinheiro dele tá retido, bloqueado por outro motivo. E aí ele tá sem o recurso ali para usar. Então o Neymar tava dando aquela ajuda ali, parceiro, né? Mas agora condenado pega um pouco mal. Então a gente já sabe, né? Se for estuprar alguém, faz na Espanha que dá pra pagar pra sair. É isso. Né? Gente, Essa é a agora- conclusão que a justiça espanhola faz a gente chegar. dá pra Uma- você pagar a fiança e ficar tranquilo. Ou seja, rico tem o direito de estuprar e sair livre na Com Espanha. certeza, né? com certeza. Boa. Salvo-conduto. Excelente. Mas uma coisa, eu sei que fui eu que fiz a pesquisa, sei que fui eu que fiz esse texto, mas agora me ocorreu uma coisa. 1 milhão para ele responder, esperar em liberdade a sentença.
Mas 1 milhão, quanto que ele pagou a vítima? Porque também teve um negócio que ele pagou uma indenização à vítima. Eu não vi. Então, qual é o... Será que ele pagou mais de 1 milhão pra Tamanho do vítima? dano. Eu Não. acho que não. Não sei, mas assim, independentemente. Então tá existe- mal equilibrado também o negócio, né? Exatamente, exatamente. Ele paga menos pra vítima e paga mais pra justiça pra Pra sair. responder em liberdade? Não sei, Manu. Isso aí eu realmente também não pesquisei. A moça que denunciou falou que essa decisão da justiça espanhola, ela sente como se tivesse sido novamente estuprada. Mas é óbvio. Claro, a gente se sente. É óbvio. E- Porque assim, né? E é tudo que a gente deveria protegê-la de sentir. Aham. é uma falta de. Mas ainda bem que também. Essa parte não foi aqui no Brasil, que bom, né? Então, assim, a gente, enquanto sociedade, né? Sim. A justiça espanhola tá muito realmente de parabéns por fazer esta merda. Mas tá certo. Vai, Manu, tem. E como tem a essas história violações, em todos os sentidos, são um saco sem fundo, Nossa. uma decisão também dessa semana que fomos impactados, por isso que Sim. colocamos nesse bloco, Sim. é que o Hospital Maternidade Brasil, que é da Rede D'Or, foi condenado a pagar uma multa de R$200 mil à atriz Clara Castanho, que também foi uma vítima de estupro, né? Só que por que o hospital foi condenado a pagar uma multa? Porque foi um vazamento de informação. Ela conta, né, a Clara Castanho Sim. conta que além de todas as violações que ela teve no seu corpo, ela, quando estava saindo do hospital da internação dela, uma enfermeira veio chantageá-la. Olha, se você não pagar, eu 200 vou mil? vazar. Foi. A Rede D'Or lucrou no ano passado 760 milhões de reais. Então é trocado. Então é É trocado. só não- isso que eu queria dizer. E o Robinho não foi no Fantástico, foi no Domingo Espetacular, Manu. Ah, achei que fosse Com a Carolina fantástico. Ferraz. É no mesmo horário, a confusão é, permeada. São isso. programas É parecidos. porque um é no 4, o outro é no 13. É isso, é a revista do 4 e a revista do 13. Não, 4. Eu amo quem se refere a canais abertos pelo número. Isso é uma coisa que me leva Não, e a imediatamente Manuela pra é infância. canal aberto no Rio de Janeiro. Sim, Canal 4. não, pra mim a Globo é 12, sempre foi 12. isso. Na minha cabeça de Maravilhoso. Rio Grande do Sul. E, por fim, a gente tem o vídeo que impactou demais muita gente essa semana, especialmente nós mulheres, né? Opa. Que foi o registro nojento na câmara de elevador no Ceará. O nome do indivíduo, Israel Bandeira Neto. É isso. Vamos deixar ele famoso? Vamos deixar ele famoso. Corretor de Isso. seguros, né? Empresário. Investidor. Empresário, olha aí. Isso, olha Israel que- Bandeira Ah. Neto na frente da cerejeira. Um cidadão de Ótimo. bem, cultuando A a, gente, natureza. a gente não botou o vídeo porque não merece na nossa. É isso. A gente Ela se não- poupou e ela não poupou todo merece, mundo, né? É verdade. O vídeo já tá aí, muito circulante, então a gente optou por não colocar. Mas ele aparece bem à vontade ali, apalpando a mulher no elevador, né? O empresário devia estar, como diz a Manu, um pouco confuso. Devia Né? tá Tava sim, confuso porque ele não tava. sabe que isso é crime. Eu acho que ele era bem lúcido. Ele podia estar bem lúcido, porque o que que aconteceu? Saiu Depois correndo. saiu correndo, Covarde, entrou no como carro, bom covarde que é, saiu correndo, porque a mulher fugiu começou a fazer um escândalo corretamente. e não bastasse isso, o que ele fez? Apagou todas as redes sociais. Ai, mas não era machão? Tá um machão pra passar a mão Ué, nos outros. né? Sustenta agora, ué. Era Aí, machão. Essa vítima, a nutricionista, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher. A Polícia Civil vai investigar o caso, gente. que faz parte do processo, né, Queria gente? entender o que passa de verdade pela cabeça, assim. Achar que você tem o direito de ir num elevador com... E a certeza da impunidade é uma coisa que sempre choca, né? Sim, Porque eu acho que assim, mais. Eu é- acho, Pô, como ele saiu correndo depois, Ah. eu não sei se ele saiu correndo porque a mulher gritou. Foi porque ele... ela gritou. Não, ou porque ele falou, putz, tinha câmera, e eu esqueci. Acho que não. Eu acho que não. Não sei. Ou os dois, talvez, Pode ser né? os dois, mas é assim... Eu não sei, eu fui ensinado em casa que a gente não toca E em eu ninguém que não gosto, queira ser e tocado. E a minha questão, assim como o Gabriel, é a seguinte. Ele achou que ela fosse fazer o quê? Dar É um beijo na isso. boca dele? Qual é? Nossa, que tesão Putz, que me deu agora mas- você passando a mão na minha bunda. Perfeitamente. Isso é uma coisa que eu sempre me pergunto também. Não é? A expectativa do cara é que esse ato de abuso sexual Aham. seja correspondido com amor.
Não, com tesão. É isso. Como Qual é a funciona? ideia dele? Não tem eu vou ideia aqui passar a mão nenhuma. na bunda dessa mulher que eu não conheço e ela depois vai sentar na minha cara. Que inferno! Objetificação pura e simples, assim, entendeu? Uma mistura do mal com atraso É. e pitadas de psicopatia. Mas é E a perfeito. certeza da impunidade. A Absoluta. certeza, absoluta certeza. E assim, numa semana em que só se discute isso, Cara, em que tá todo mundo falando de Daniel Alves e Robinho, ai, que meu bem ou mal, Deus. né? Punidos. Bem ou mal punidos. Punidos, né? Se ele não tiver 1 milhão de euros à disposição ou não tiver a fim de ir pro Tremembé, né? Enfim. É isso. Triste. É uma pessoa que vê o corpo das outras como propriedade sua, né? Eu posso isso, passar a mão na como bunda dela. Eu propriedade posso. pública. Eu posso. Tanto faz. Todo mundo pode. Eu Fica à posso. vontade. É só um pedaço de carne. Babaca. Né? Tomara que apodreça também na cadeia. A gente sabe que não vai acontecer, mas... A gente não A pode. gente torce. É o que basta pra gente. pra Mas, isso, mas né? assim, ó, pelo menos a mácula tá lá. É. Então, assim, a mácula tá lá, o nome tá lá. Se um dia alguém for pesquisar alguma Tá coisa, lá. o nome dele tá lá. Isso significa alguma coisa. Porque a gente sabe que tem gente doida, né? Vi de Bruno, goleiro Bruno, tantos outros casos. Guilherme de Pádua que morreu Agora Maníaco do Também. parque que recebia cartas. É isso, sempre tem louco, né, pra seguir nessa toada, mas. E fica aí a reflexão.